Gente, sinceramente, eu me questiono se realmente moramos no mesmo país que os ministros do STF. Vejam essa postagem que o Gilmar Mendes teve coragem de fazer no X, no 7 de setembro. Provavelmente ele estava em Portugal, não é possível. No dia da independência é oportuno reiterar que a verdadeira liberdade não nasce de ataques às instituições, mas do seu fortalecimento. Esse papinho de fortalecimento das instituições é igual em toda ditadura. Coreia do Norte, China, Nicarágua, Venezuela, é sempre o mesmo papinho. Em defesa da democracia, temos que fortalecer nossas instituições. Em defesa do Estado democrático de direito, precisamos de instituições sólidas e fortes, em detrimento de direitos e garantias fundamentais e individuais dos cidadãos. Nem que para isso aprisionemos todo o povo e nossos opositores políticos. Que conversinha, hein, Gilmar Mendes? Não há no Brasil ditadura da toga. No Brasil? Não. Quem disse isso? Tampouco ministros agindo como tiranos. No Brasil? Não, nunca se viu. O STF tem cumprido o seu papel de guardião da Constituição, preservando, por exemplo, a presunção de inocência, né? E do Estado de Direito. Depende o que se entende por Estado de Direito. O Estado de Direito que eu conheço é aquele que o Poder Judiciário aplica as leis criadas pelo povo e não cria suas próprias regras. Esse Estado de Direito que vocês estão aplicando hoje, Gilmar, se chama Estado de Exceção, que é o Estado que as leis criadas pelo povo são afastadas e o Poder Judiciário se torna um tribunal de exceção, criando suas próprias regras. Eu acho que está havendo uma confusão conceitual, no mínimo aqui. Impedindo retrocessos e preservando as garantias fundamentais. Retrocesso? Retrocesso é você desconsiderar a existência de um Congresso Nacional. Retrocesso é você prender para saber se deveria prender. Prender sem provas, prender pessoas que não praticaram crime, punir opiniões. Isso, para mim, é o significado de retrocesso. Mas calma, não para por aí. De repente, parece que o Gilmar Mendes não é mais ministro do STF. Ele é ministro do Lula. Olha aqui, parece que ele tem algum ministério, Ministério da Economia, algo assim. Se quisermos falar sobre os perigos do autoritarismo, basta recordar o passado recente do nosso país. Milhares de mortos em uma pandemia. Olha que discurso militante. Vacinas deliberadamente negligenciadas por autoridades. Ameaças ao sistema eleitoral e à separação de poderes. Pera. Ameaça à separação de poderes? Ameaça à separação de poderes? É sério, Gilmar Mendes? Vocês estão dizendo que anistia é inconstitucional. Vocês estão dizendo que instaurar processo de impeachment é inconstitucional. E vocês querem falar em separação de poderes. Vocês não respeitam as decisões do Congresso. Agora, recentemente, a decisão do IOF. Separação de poderes. Acampamentos diante de quartéis pedindo intervenção militar. Tentativa de golpe de Estado com violência e destruição do patrimônio público. Tentativa de golpe de Estado com extintor, sem arma, sem exército, sem tropa. Além de planos de assassinato contra autoridades da República. Onde? Plano de assassinato onde? Onde está essa prova? Mas calma, ele segue. O que o Brasil realmente não aguenta mais são as sucessivas tentativas de golpe que ao longo de sua história ameaçaram a democracia e a liberdade do povo. Democracia e liberdade do povo. Não é possível que ele tenha coragem de falar em democracia e liberdade do povo. Nós temos mais de 1.600 inocentes condenados por fatos que não constituem crime. Daniel Silveira tá preso pelo quê? Gente, em que mundo que essa gente vive? É fundamental que se reafirme: crimes contra o Estado Democrático de Direito são insuscetíveis de perdão. Opa, agora invadiu no campo que ele disse que estava defendendo. Qual? A independência, a separação entre os poderes. Tá invadindo já no campo do Congresso. Ele fala em separação de poderes, mas olha aqui, tá invadindo em um poder que não é dele. Cabe às instituições puni-los com rigor e garantir que jamais se repitam. Olha esse recadinho. Nós, STF, não vamos admitir anistia
Só que deixa eu lembrar uma coisa para você, Gilmar Mendes. A anistia não é do Poder Judiciário. Já que você quer defender democracia, na democracia o poder é do povo e o povo, por meio das leis, é que governa. Isso é Estado de Direito. Por meio das leis, o povo governa e o Poder Judiciário cumpre as leis. E a nossa legislação diz que a anistia compete ao Congresso Nacional, ao povo, Gilmar Mendes. Começa pela Constituição da República, artigo 21, compete à União, inciso 17, conceder a anistia. Diz também a Constituição no artigo 48, inciso 8, cabe ao Congresso Nacional, olha aqui, Gilmar Mendes, isso é democracia, cabe ao Congresso Nacional a concessão de anistia. E até o Código Penal, Gilmar Mendes, diz que cabe anistia. A anistia está prevista na Constituição e no Código Penal como causa de extinção da punibilidade. Extingue-se a punibilidade, olha só, pela anistia. A anistia tem previsão constitucional e legal. E segundo a Constituição, compete ao povo decidir sobre a anistia e não ao Poder Judiciário. Então, Gilmar Mendes, se o STF quer proteger a Constituição, permita que o Congresso Nacional decida ou não pela anistia. Cabe ao Congresso Nacional e não ao STF. E se o STF invadir este campo, isso é um retrocesso, Gilmar Mendes, e não preservar o direito constitucional do Congresso. Mas agora, eu quero lembrar os ministros do STF desse senhor aqui, ó. Eugênio Raul Zaffaroni. Esse cara aqui, ele, o papa do direito penal na América do Sul. Esse cara, ele tem a chamada teoria da tipicidade conglobante, tá? Isso aqui é só para lembrar os ministros do STF que não há como um comportamento ser ilícito se ele está amparado pela norma. Não tem como um comportamento ser antijurídico se ele está amparado no ordenamento jurídico. Ou seja, não tem como dizer ser crime querer anistia, ser crime querer impeachment de um ministro, se a previsão desse instituto no ordenamento jurídico, como eu acabei de mostrar. Então, se por algum momento vocês quiserem pensar em criminalizar pessoas que estão se manifestando querendo anistia, pessoas que estão se manifestando querendo impeachment de ministro, não esqueçam desse cara aqui, que vocês estudaram por ele, que vocês respeitam. Esse cara é o maior nome do direito penal da América do Sul, se não do mundo. Esse cara é respeitado no mundo, o famoso Zaffaroni. Não existe crime se o comportamento está amparado no ordenamento jurídico, tá? Lembrem disso. Gente, essa postagem do Gilmar Mendes é realmente uma vergonha. Ver um ministro da Suprema Corte se manifestar dessa forma, indo contra a atividade do Congresso Nacional, que é legislar sobre anistia, discutir sobre anistia, da mesma forma o Senado discutir sobre impeachment de um ministro, tudo isso tem amparo constitucional. Constituição que está acima do STF. A Constituição que institui o nosso Estado, institui os poderes. O STF merece respeito à Constituição e não o contrário. Em um país que diz preservar o Estado de Direito, deve respeitar as leis e a Constituição. Quando o Poder Judiciário não aplica mais as leis criadas pelo povo, o nome disso é Tribunal de Exceção. Aquilo que a Constituição proíbe, a Constituição veda, proíbe juízo e tribunal de exceção, que é o Poder Judiciário, no caso o STF, desconsiderando as leis e a Constituição e criando suas próprias regras. Isso é na contramão do Estado de Direito. O Estado de Direito é totalmente o contrário. É o Poder Judiciário aplicando a lei criada pelo povo, que é representado pelo Congresso Nacional. O Congresso Nacional quer anistia? Cabe ao Poder Judiciário, segundo a Constituição, na separação entre os poderes, respeitar a competência, a atribuição do povo por meio do Congresso.